Começo de ano é a mesma promessa: academia, dieta, rotina perfeita. Mas basta chegar lá para o mês de abril, às vezes até em março mesmo, para a maioria dessas resoluções ir por água abaixo. A frustração vem rápido quando os resultados não aparecem, quando o cansaço toma conta, o trabalho às vezes impede que você faça todas as atividades ou a dieta que você desejava. A preguiça mesmo Tem também. a preguiça. Segundo especialistas, minha cara Mayara, o problema não é falta de vontade, é estratégia errada. E por isso a gente vai conversar ao vivo com o Eric Lopes, CEO da Genetics Training Assessoria, para saber onde as pessoas mais erram quando tentam mudar o corpo e a rotina. O problema talvez, Eric, muito boa tarde, ótimo tê-lo aqui no Link TMC, é um entusiasmo exagerado no começo do ano, é mudar drasticamente a rotina, de repente, se você começa mudando aos pouquinhos, fica mais fácil, ou não, simplesmente você muda um pouquinho, mas esse pouquinho já é suficiente para incomodar a tua rotina. Explica pra gente, porque você deve lidar o tempo todo com casos assim. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Mayara. Tudo bem? Joia. Tudo certinho. Não tem como a gente falar desse caso em específico sem mencionar, como o senhor disse, as estratégias criadas pela maioria das pessoas, né? Quando a gente vai analisar, principalmente essas pessoas que têm um determinado foco em relação à mudança, em relação à estética, ou em relação até mesmo algumas metas que elas não estabeleceram, a gente sempre analisa que as pessoas acabam querendo sempre os resultados muito rápidos, né? Então, nesse processo, quando a gente vai analisar o porquê as pessoas sempre desistem, às vezes não é pela culpa delas, às vezes é sempre por uma falta de alinhamento de repente pelas metas que elas estabelecem. Então uma pessoa vira o ano, dá aquela virada de chave, tem aquele momento lá de passagem de ano, aí se sente na empolgação de falar, eu vou perder 10 quilos em um mês. E geralmente o processo não funciona dessa forma, né? Nós estamos numa sociedade que é acostumada a sempre querer os resultados de última hora, né? Tudo para ontem. E isso é o principal motivo de frustração, né? Quando a pessoa ela vai encarar, de repente, um processo que demanda tempo, ela acaba não vendo que esse processo ele tem toda uma mudança de cognição, uma mudança em relação às percepções subjetivas que a pessoa tem. Então acaba ficando uma coisa muito massiva e fica muito distante da realidade que ela mesma se estabeleceu. Então, acredito que, dentro da experiência que eu tive, tanto no mercado de luxo quanto no mercado low cost, as pessoas sempre têm essa tendência a buscar os caminhos fáceis. Mas o problema realmente não é, de repente, um caminho que seja mais fácil, e sim encarar esse processo e quais estratégias a gente pode estabilizar para encarar ele da melhor forma. Dentre os principais pontos que a gente pode listar, pelos quais as pessoas costumam desistir, sempre são como pressupostos, metas irreais, ou seja, como eu citei, a pessoa coloca uma meta absurda para um curto período de tempo para tentar mudar a estética, uma falta de planejamento, de repente até na própria rotina de treinos e na alimentação dela. Às vezes tem uma falta de acompanhamento também, que de repente não instiga a pessoa a ter uma predisposição a realmente querer praticar atividade física, sabe? Não mostra realmente como ela tem a transformação na mentalidade da pessoa e como isso é replicável, de repente, para outros pilares da vida, não só realmente a musculação, mas até no trabalho, por exemplo. Tem diversos casos que as pessoas começaram a fazer essa correlação de quando elas conseguiam bater algumas metas na academia, elas se sentiam mais motivadas para bater mais metas também dentro do espaço de trabalho. Então, quando a gente vai analisar esse todo, a gente sempre vai focar nisso, que as pessoas querem ter esse resultado muito rápido, mas de repente fazem esse erro no planejamento. A melhor forma de corrigir isso sempre vai ser estabelecer metas reais. Então, vamos supor, uma pessoa que nunca praticou atividade física, ela quer ter essa virada de chave. Qual é o principal ponto e por onde ela pode começar? Ela sempre tem que colocar metas diárias pequenas, como, por exemplo, uma coisa que é muito simples, a hidratação. Ela colocar ali uma meta de água, de repente, para ela bater no dia, se ela conseguir bater essa meta, o próprio sistema cognitivo dela vai induzir ela a achar que está conseguindo fazer uma coisa, está conseguindo ter sucesso em alguma coisa. Isso vai motivar ela a fazer outra. É sempre um processo de pequenos detalhes. Aí vamos supor, no outro dia ela tem uma meta de fazer 10 minutos de cardio. Ela consegue fazer esses 10 minutos de cardio. O principal erro é as pessoas acordarem, girarem o ano e de repente falarem para si mesmas, eu vou correr uma maratona daqui a uma semana.
Então, são resultados que, de repente, não estão dentro da realidade da pessoa, por toda a vivência que ela teve, mas também por todo o processo que ela teve de passar para chegar até aquele momento. Então, o melhor e o planejamento que melhor se enquadra para esse tipo de pessoa é alinhar realmente quais são as metas que ela está buscando, como ela pode fazer isso e quais pontos, de pequeno em pequeno ponto, ela consegue ir melhorando dia a dia para que realmente ela tenha uma mudança, mas não só uma mudança estética, uma mudança física e também uma mudança mental. Eu acredito que no processo a gente sempre vai ter percalços. E as pessoas que geralmente conseguem ultrapassar esses percalços são as pessoas que conseguem chegar no objetivo real que elas estabeleceram. Ai, com certeza. Olha, eu mesmo estou no projeto Maiara de Biquíni 2026. De verdade, quero mandar um beijo pro meu personal, Rodrigo Moraes, que até por acaso mandou mensagem agora, porque eu tive que entrar no do personal, porque, olha, tava difícil de sair do zero, viu? E aí eu quero aproveitar e te perguntar o seguinte, o nosso ouvinte, o Tec do Embu, falou que ele tá com um plano de participar da São Silvestre pela primeira vez esse ano. Várias pessoas têm esse plano, né, no início do ano. Mas ele é muito competitivo, já quer correr logo no pelotão intermediário, já tá contrário do que você, né, sugeriu aqui. Um percurso, tá fazendo o que tá falando, que começou com 2 a 5 km por dia. Só que daí ele, com 44 anos, foi adicionar futebol e arrumou uma lesão na panturrilha. O que ele deve priorizar? E aí eu acho que deve servir para vários ouvintes que estão aqui, que passaram aí dos 35, vai jogar futebol, vai jogar alguma atividade amadora e se contunde, e aí vai tudo pro saco, né? Eu queria ver o que você pode sugerir para ele, que pode também servir para outros ouvintes nossos. A minha principal sugestão, e volta naquele ponto que a gente estava comentando no início, né? Ele falou que quer correr a São Silvestre. A São Silvestre são 15 quilômetros ali no final do ano, né? Não é uma meta difícil, ele tem um período de 1 ano ali para fazer esse aporte realmente de fazer essa corrida no final do ano, né? Acredito que dentro do planejamento, onde ele consegue fazer quilometragens, onde ele comece pelo pouco, faça um processo de fortalecimento ali junto à musculação, ele evita 90% das lesões. O principal erro, de repente, das pessoas é colocar várias atividades simultaneamente, mas sem ter um fortalecimento para aquele momento específico. Como, por exemplo, eu desenvolvi uma metodologia aqui numa academia onde a gente trabalha essas especificidades e um dos pilares é justamente atender essas pessoas que correm. E a maior parte deles vem até nós justamente porque tiveram alguma lesão dentro da corrida. E a principal pergunta que eu faço sempre é: você faz a musculação? A pessoa, na maior parte das vezes, vai responder que não. Então, a musculação ela serve de estratégia para prevenir lesões e também para aumentar o seu desempenho na corrida. É extremamente necessário que você tenha um programa de fortalecimento alinhado com a pessoa e uma pessoa te acompanhando para que realmente você tenha um acompanhamento onde as metas que você estabelece façam sentido, mas principalmente que traça a estratégia junto contigo. Como você comentou, Mayara, não é incomum as pessoas precisarem de outras pessoas para fazer esse planejamento. E aí é que entra o personal trainer. Ele entra justamente para prevenir esse tipo de caso. A pessoa que, de repente, quer praticar atividade, ela tem o entusiasmo, ela tem a motivação, mas ninguém amanhece e corre do nada 10 quilômetros sem nunca ter corrido. É sempre um processo. E a maior parte das vezes esse processo ele precisa ser respeitado, né? Então, um programa bem alinhado com um personal trainer, com um professor de sala, com uma pessoa que tenha conhecimento da área em específico, sempre vai ser o mais necessário. Quando a gente começa por conta, e não estou falando que as pessoas não conseguem fazer nada sozinhos, mas quando a gente começa por conta, a gente tem a tendência a ter algumas falhas que de repente a gente não observa, que só um profissional pode observar. Então, a melhor coisa que ele pode fazer é alinhar todo esse planejamento que ele está fazendo, fazer esse processo de recuperação da musculatura que ele lesionou, mas, urgentemente, ele precisa de um suporte na musculação. Isso vai garantir com que ele não tenha lesões futuras e também corrija esse quadro onde ele já desenvolveu uma lesão. Bem, conversamos com o Eric Lopes, CEO da Genetics Training Assessoria, dando uma aula pra gente, que é a melhor maneira de você começar ou recomeçar a treinar. Você foi muito bem, Eric, você só tropeçou no comecinho quando você me chamou de senhor. 30 anos de carreira, é a primeira vez em 30 anos de carreira que um entrevistado me chama de senhor, sinal dos tempos. Amigo, acho que é bom você tirar esse grisalho do cabelo aí que ajuda, viu?
viu? Mas o Menzinho me chamou de Não, George que Clooney, não, isso, de é pelo Richard Gere. respeito, é pelo respeito. Tá É bom, respeito. Eric? É que é isso, os Enzos da nossa, que eram muito crianças quando a gente já era, sei lá, tinha nossos 20 e poucos, estão aí, ó, trabalhando, tendo CEO de assessoria esportiva. Acontece isso, é por respeito. Você desculpa aí, meu amigo, viu? Desculpa meu amigo Tomás, ele Tá tudo tem que bem, aceitar tá que a tudo idade bem. chega, minha gente. É isso. Valeu, Eric. Um abração pra você. Muito obrigado. Obrigada, Viu? um abraço.